Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou Rivanildo Menezes e para mim é sempre um prazer ter vocês aqui conosco através da plataforma do YouTube. Antes de mais nada, sua inscrição aqui é muito importante e caso você possa nos ajudar, você pode estar divulgando o nosso trabalho nas redes sociais e também, caso você possa, seja membro do canal, um dos dois, para que nós possamos continuar com este trabalho tão importante de esclarecimento da palavra do Criador. O assunto que nós vamos abordar aqui nos nossos dois canais, o canal Originais e o canal Falando Sério, como você está vendo aí no telão, esses dois canais nós tratamos das coisas concernentes às coisas do Criador. O nosso objetivo aqui não é ofender a fé de ninguém e nem aqui entrar em confronto com ninguém. E nem também, não é do meu interesse aqui, trazer interpretações particulares da palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem, cada um tem a sua maneira, a sua visão e interpretação da Bíblia. Bom, eu não vou dar aqui a minha interpretação, mas a própria palavra de Deus, ela se interpreta por si mesma. Então, eu quero que os pastores que estão nos assistindo nos respondam uma pergunta que eu acredito ser de suma importância. Antes da gente falar sobre este assunto, eu quero que vocês vejam um pedacinho de um vídeo, apenas um trecho, sobre a questão da consagração de obreiros, né? Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos e até mesmo apóstolo. Vamos dar uma olhadinha neste vídeo e em seguida nós vamos fazer aqui um comentário que eu acredito ser de suma importância, principalmente para aquelas pessoas que estão aí dentro de um templo religioso, seguindo muitos líderes religiosos ao fio da palavra, né? Da palavra desses líderes, mas não ao fio da palavra do Criador. Observe um pedacinho desse vídeo aqui e vamos ver aqui uma consagração. Como é que funciona essa consagração de obreiros nas igrejas e até mesmo a escolha de muitas pessoas que se intitulam apóstolos. Vamos ver. Nós engrandecemos o teu nome, exaltamos a ti, Senhor. Louvamos, ó Pai, o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. Ó meu Pai, nós buscamos, ó Pai, a tua presença. Pedimos, ó Pai, cumpra em nós o teu querer, realiza a tua obra, estenda as tuas mãos, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, Pai. Ó meu Pai, nós te pedimos que nesse momento, Pai, o Senhor possa, Pai, receber cada vida, Pai. Ó meu Pai, realiza, confirma, Pai. Ó meu Pai, aquilo que o Senhor tem a fazer, ó Pai. Cura, liberta, restaura, abra portas, ó Pai. Ó Senhor, meu Pai, muito obrigado, Pai. Porque nós estamos aqui, ó Pai, como homens de Deus, como servos. Ó meu Pai, como aqueles que desejam, ó Pai, ver a Tua glória e o Teu poder. Ó meu Pai, muito obrigado por tudo, ó Pai. Ó Senhor, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Está sendo quebrado cadeias. Está sendo rompido, nós estaremos ungindo eles, liberando o ministério deles. Nós iremos ver homens aqui que irão para a nações aí. O Senhor vai estar confirmando isso. E Deus falou, é muito mais rápido do que aquilo que a gente pensa. Porque quem está com o Senhor, quem está conosco, quem está na frente, é o Senhor. Amém? Vamos orar, pastores, vamos chegar aí. Vocês podem estar ajoelhando. Eu vou estar colocando os olhos, vocês vão orando. Tragam palavras aí para eles aí, amém? Os pastores aqui também, vem à frente também. Senhor, meu Pai de poder, nós estamos selando agora, Pai. Bom, eu mostrei para vocês apenas um trecho aí dessa questão dos obreiros serem ali consagrados nas igrejas evangélicas, né? Uns que são escolhidos para serem presbíteros, outros evangelistas, outros pastores, isso daí é uma cerimônia. Eu não passei o vídeo inteiro aí porque o assunto aqui tem que ser rápido e direto.
Mas a questão, pessoal, é o seguinte: por que será que muitos líderes religiosos gostam de ostentar o título de apóstolo? Será realmente que essas pessoas que são consagradas assim, apóstolo, têm alguma base, algum fundamento dentro das Escrituras? É exatamente isso que nós vamos tratar aqui com vocês. Nós observamos que, infelizmente, o evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso, um evangelho feito em fundo de quintal, o evangelho do emocionalismo, o evangelho que tudo pode, que tudo está certo e etc. Muitos líderes religiosos odeiam, detestam as pessoas que mostram a verdade. Muitas das vezes, esses pastores, auto-intitulados também, muitos deles apóstolos, eles fecham ali as portas das suas denominações religiosas para que nenhuma pessoa ou nenhum pregador da palavra de Deus, que tem uma índole, que pregue a verdade, vá até o púlpito e pregue sobre as coisas erradas que esses líderes religiosos vêm fazendo. E observamos categoricamente que muitos desses líderes, eles gostam de ostentar o cargo, né? De estar no lugar de destaque. E até mesmo você viu no vídeo da consagração, consagrando pastoras, sendo que a própria Bíblia não menciona isso em lugar nenhum de mulheres ter essa responsabilidade, né? De ser como pastoras, etc. E nós sabemos muito bem que cargos ministeriais, etc., são apenas algo espiritual, não é um cargo que possa a pessoa se dizer que ela é melhor do que a outra, etc. Porque os pastores, bispos, etc., eles simplesmente se auto-intitulam esses representantes de Jesus, de Deus na terra, e aí então as pessoas têm que ser submissos a eles, sendo que cargos, etc., são criados pela própria igreja, pelo próprio Império Constantino. Essas menções que uns ele deu para apóstolos, pastores, doutores, etc., ele está falando ali da chamada daquelas pessoas que estavam na época ali do Cristo. Todos nós somos discípulos do Messias. E como discípulos do Messias, devemos seguir apenas a Cristo. Existe também um outro jargão que é muito pregado por esses pastores e apóstolos dos dias atuais, que diz o seguinte: quando um membro quer sair da igreja e não quer frequentar mais e vai para algum local, etc., ele diz: olha, vocês têm que estar debaixo da cobertura do pastor. Pastor não cobre ninguém em nada. Pastor, líder religioso, não pode te proteger contra as ciladas, as astutas de Satanás, contra o mundo. A única pessoa que pode te proteger, a única pessoa que pode te guardar. E quem é que você deve estar debaixo da proteção, vamos dizer assim, é do próprio Criador, né? Então, eles dizem isso porque vocês têm que estar debaixo da autoridade dos pastores, etc. Isso é pura lambeção, mentira e uma baita de uma patifaria. Então, eu quero mostrar para vocês aí o que a Bíblia diz sobre a questão de apóstolos. Será que está certo esses líderes usar esses títulos como apóstolos? Você vê isso muito bem ali também na Batista da Lagoinha, né? Vamos lá. Eu quero começar com vocês com esse título que eu coloquei aqui no telão, aqui no estúdio. Muitos pastores consagram outros pastores ao cargo de apóstolos. Mas será que isso realmente é bíblico? Responda esta para mim, pastor. Vamos lá. Mas acontece que apostolado cessou no século I. Indo para a Bíblia, vemos que para exercer o ofício apostólico existiam duas condições. Então, para que você seja um apóstolo de Jesus Cristo, só existem duas condições. E agora eu vou provar para vocês que esses intitulados apóstolos, doutores, pastores, etc., são tudo uma cambada de mentirosos e cães gulosos, como diz o próprio profeta Isaías. Esses caras só estão interessados na tua grana, no teu dinheiro. Eles querem tirar tudo de você. Por isso que eles dizem que você tem que ficar debaixo da sua cobertura. É a mesma coisa quando se fala sobre o dízimo. Os pastores só pregam aquela parte lá de Malaquias 3:10. Trazei o dízimo da casa do tesouro, mas não abre o bico, não abre a informação concreta para dizer que quem estava roubando ao Senhor eram os próprios levitas, que tomavam conta do templo. Infelizmente, as pessoas só continuam dentro desses prostíbulos religiosos
que é chamado de igrejas, etc., porque não conhece a verdadeira Escritura. Porque quando se conhece verdadeiramente as Sagradas Escrituras e conhece verdadeiramente ao Criador, com toda certeza, esta pessoa vai buscar ao Criador e adorá-lo em espírito e em verdade. Hoje, nas igrejas evangélicas, você vê shows, gospels, etc. Mas a Bíblia menciona em Apocalipse 17 que este tipo de protestantismo, o Criador vai derrubar. Vai ter falência desse tipo de protestantismo. Sabe por quê? Porque eu e você somos verdadeiramente a igreja. E nós não precisamos de liturgia religiosa ou de tomar aí uma ceia mitraica ou até mesmo pagar dízimos para que a gente esteja ali com a consciência limpa perante o divino, perante o Criador. Tudo isso é uma grande manipulação. Então, primeiro, para ser apóstolo, o apóstolo tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Você pode observar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 ao 3. Veja que eu não estou dando a minha interpretação, eu estou mostrando o que está dentro das Sagradas Escrituras. E agora, se você é uma pessoa que prefere seguir aos líderes religiosos e não a Escritura, olha, meu amigo, eu digo para você que você está automaticamente perdendo o seu tempo servindo ao Criador. É melhor que você não sirva, porque você prefere acreditar no que esses cães gulosos nos templos falam, essas líderes religiosas que se auto-intitulam pastoras, falam, né, do que você acreditar nas Escrituras. Bom, você tem uma escolha. A Bíblia diz que não existe cargo de pastoras, já está errado. A Bíblia diz também que ninguém hoje tem cargo de apóstolo. São coisas inventadas. Aí você vai dizer, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, Deus não vai levar isso em consideração. Vai sim, porque vocês estão torcendo as Escrituras. Ou vocês seguem realmente o que está nas Escrituras, ou infelizmente não tem salvação para esse tipo de pessoas que barganham com o Criador. Então, para que seja bem claro, e para que vocês, pastores, que não têm resposta, tá? Veja que vocês que auto-intitulam ou gostam de consagrar as pessoas, é aquilo que Jesus disse, né, para os fariseus. Esses fariseus, Jesus chegou para eles e falou assim, vocês, fariseus, gostam dos melhores locais nos púlpitos das sinagogas, gostam de ser vangloriados, vocês gostam de ser cumprimentados como honra nas praças e etc. Mas afirma a vocês que vocês são sepulcros caiados. O próprio Cristo chamou esse farisaísmo hoje que está dentro das igrejas, pastores e ministros, etc., do evangelho, que ficam no púlpito na frente, e outros não, têm aquele cargo. Gente, é um absurdo. Hoje, infelizmente, as igrejas aceitam de tudo. O pecado, o erro, não se prega contra o pecado, não pode pregar a verdade, tem que pregar aquele evangelho superficial, né, de agradar as pessoas. Sendo que o evangelho não tem que agradar ninguém. O evangelho é a verdade de Jesus Cristo. É o que está escrito. Você já pensou se João Batista fosse agradar o coração de Herodes, que estava tendo relações com a sua cunhada, a esposa do seu irmão? Você já pensou se os profetas tivessem, não, eu não posso pregar isso porque eu estou com medo do povo de Israel se desviar. Quem conhece verdadeiramente as Escrituras não se afasta dos caminhos do Criador. Quem verdadeiramente conhece. É claro que existem situações que nós nos afastamos da presença do Criador, mas retornamos quando nós buscamos o conhecimento da verdade. Devemos prosseguir em conhecer a verdade. Então, em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2 ao 3, para que você possa ter esse título que você se intitula apóstolo, você precisaria ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Eu pergunto para vocês, apóstolo Hernandes, apóstolos da Igreja Batista da Lagoinha, todos vocês apóstolos e apóstolos, por acaso algum de vocês são testemunhas ocular da ressurreição de Jesus? Não. E se vocês não são, então vocês não são e nem têm o direito de serem chamados de apóstolo. Veja o que diz a Bíblia. Atos 1, 2 e 3. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte,
Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Veja que ele apareceu aos apóstolos. Então, para ser apóstolo, primeiramente, deveria ser escolhido por ele. Segundo, deveria ser uma visão, teria que ser uma testemunha ocular. Bom, e nenhum de vocês que se declaram apóstolo foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Veja que os apóstolos são 12. Segundo ponto. Por que vocês, pastores, que se autoconsagram ou consagram outras pessoas a apóstolos? Segundo ponto. Os apóstolos tinham que ter sido comissionados diretamente por Jesus. Vocês, pastores, vocês, evangelistas, etc., vocês não foram comissionados diretamente por Jesus. Vocês se auto-intitulam pastores, auto-se-intitulam pastoras, e de repente vocês vão ali, alugam um salãozinho e começam um trabalho e diz que Deus chamou vocês como apóstolo, etc. Isso é mentira, porque vocês são mentirosos. Tudo que sai fora das escrituras é considerado anátema. Então, se você faz isso, você é um belo de um mentiroso. E se você é membro que segue esses intitulados pastores, você simplesmente é um cego guiando outro cego. Não há como Cristo ter uma responsabilidade com você. O apostolado tinha que ter de ser comissionado diretamente por Jesus. As referências, para você não achar que eu estou interpretando a palavra de Deus, por minha conta e risco, está em Mateus 10, 1 ao 7, Marcos 3, 14, Lucas 6, 13 e 16, pode conferir, Atos 1, 21, 16, Gálatas 1, 1 e 1, 11, 12 de Gálatas. Vamos lá. Em Mateus 10, 1 ao 7, Jesus envia os 12 apóstolos, só foram 12. Não foram 13, não foram 14, não foram 15, não foram 16. Foram 12. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Há muitos à toas que tem pela internet, né? Que alegam e querem dizer para as pessoas, mas se Deus existe, se Deus realmente é real, a Bíblia diz que tudo que pedires tem que ser curado, tem que fazer. Eu já fiz um vídeo explicando para as pessoas sobre essa palavra, tudo que pedires. Você pode pedir realmente o que você quiser para o Criador, só que precisa estar de acordo com a vontade dele, até mesmo a cura de uma pessoa. Mas eu não aceito isso, então isso é um problema teu. Mas é isso que diz as Escrituras. Porque existem pessoas que estão passando pelo processo e precisam passar pelo processo. Essa carne, essa matéria que temos, é apenas o avatar da nossa alma. Ela vai se desfazer, ela vai ser eliminada, ela vai parar, ela vai morrer. E a nossa alma é um ser imortal, ela não morre. Então, ou passaremos a eternidade com o Criador, ou passaremos a eternidade sem o Criador. Você decide, tá? Então, Jesus, ele comissionou, ele escolheu apenas 12 apóstolos. E quais são esses 12 apóstolos? Vamos lá, Mateus 10, 1 ao 7. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Era um problema dos judeus entre eles, porque Jesus falou isso. Porque naquele exato momento que ele mandou eles irem pregar o evangelho, não era o momento exato deles entrarem em confronto com os gentios e com os samaritanos. Jesus simplesmente ele se preocupa com a segurança física no momento dos 12 apóstolos, porque precisava ainda exercer algumas ordens ministerial da parte de Cristo. Então, quando ele falou, não vão ao caminho dos gentios nem aos samaritanos, ele não está fazendo acepção de pessoas. É tanto que depois ele conversa com a mulher samaritana e salva aquela mulher. E também depois ele conversa com os gentios. A própria Bíblia diz, quem é este homem que come e bebe com pecadores?
Não vão aos gentios, desculpa pessoal, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Antes. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Vocês estão vendo que a ordem era para os 12. Cure os doentes. A ordem foi para quem curar os doentes? Foi para mim? Foi para você? Foi para esses apóstolos de hoje? Foi para esses canalhas que sobem nos seus púlpitos como pastores aí, igrejas gigantescas, como Valdomiro Santiago, Henrique Soares, que faz aquelas prodígios, etc., para atrair as pessoas para o casulo religioso, para o templo mitraico? Então, a ordem imperativa para ir e curar era para os 12 apóstolos, e não é para a igreja de hoje. Ah, mas quer dizer então que você está dizendo, Rivanildo, que Deus não cura? Eu não falei isso. Ele cura, ele liberta, ele batiza de verdade e leva as pessoas para o reino dos céus. Mas tudo que você pedir precisa estar de acordo com a vontade do Pai. Se não tiver, não tem jeito. Mas a ordem imperativa é para que todos fossem curados. Porque se a gente pegar no ponto de letra e tentar argumentar e dizer, não, peraí, Jesus disse que tudo que pedirdes em meu nome, ele fará. Então por que vocês crentes não vão no hospital do câncer e oram e todo mundo é curado, que resolve todo o problema do mundo? Sabe por que isso nunca vai acontecer? Porque o mundo está caído, o mundo é errado, o mundo pecou. E essa matéria, essa carne, ela não tem mais jeito. Isso aqui vai se dissolver. O plano do Criador não é para essa matéria física, mas para a matéria espiritual. Então, por mais que ele tente curar todo mundo, que esse é o poder que ele tem para fazer, etc., ele vai simplesmente burlar aquilo que foi determinado através do plano divino, através dos séculos. Tudo que foi estabelecido desde o princípio da criação até o final tem que se cumprir. A redenção e a ressurreição dos mortos acontece no dia do juízo final. Uns vão para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Então a intenção de Cristo, quando ele veio na terra, vocês podem até então, mas por que Jesus não curou todo mundo? Teve pessoas, para você ter uma ideia, que andavam com Cristo, que andavam com Jesus, que continuavam com problema. Tinha pessoas que continuavam cegas, tinham pessoas que continuavam doentes no sentido de paralisia. E Jesus não curava aquelas pessoas, e elas nem questionavam Cristo, porque elas sabiam exatamente o processo que Deus tinha na vida delas. Cada um tem um determinado tipo de processo. Agora, para aqueles que são ímpios, para aqueles que estão no mundo do ateísmo, eles nunca vão conseguir entender isso. Por quê? Porque eles pensam que Deus é um gênio da lâmpada, que eles têm que esfregar e realizar os problemas deles, que só assim eles vão se converter a Jesus. Bom, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para receber a salvação, precisa-se crer em Cristo e na ressurreição. Quem é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus veio em carne. Esses ateus são isso. Espíritos do anticristo. Tá certo? Então a ordem, cure os doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios, de graça vocês receberam. Não levem ao cinto moeda de ouro, prata ou mesmo de cobre. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos. Só foram 12. Então esses caras que se declaram apóstolos não são apóstolos. Para que os seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Não existe nenhuma condição bíblica para crer que o ofício apostólico é válido nos nossos dias. Até porque quem chamou os apóstolos contemporâneos? Quais os requisitos de seu apostolado? Quantos são os apóstolos nos dias atuais? Basta-se auto-intitular apóstolo? É o que eles fazem. Eles se intitulam apóstolo. Em Lucas, como você está vendo no telão, capítulo 20, versículo 45 diz: Jesus critica os mestres da lei. Veja, porque esse pessoal tem um grande desejo, né? De ser pastor, de ser bispo, de estar na frente, de ser pregadores, de tal, etc. Mas olha o que Jesus falou desse tipo de gente. Então, enquanto as multidões o ouviam,
Jesus se voltou para os seus discípulos e disse-lhe: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. É o caso dos pastores nos dias de hoje, que estão nos púlpitos de paletó em gravata, pastores e ricão. Olha esse pastor aí, ó, que, olha, eu vou te falar a verdade, para mim é um canalha aí da Igreja Batista da Lagoinha. Olha que canalice que esse cara, o cara tá bilionário, entendeu? Então é uma empresa que eu vou falar para você. Não é igreja, são empresas religiosas. Porque a igreja verdadeira somos nós. Nós somos a igreja verdadeira. O próprio Criador disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homem. Se ele não habita, o que é que você está fazendo nesses locais? Tá? Olha, então Jesus disse aí, ó, cuidado com os mestres da lei. Se os pastores são mestres da lei, eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa dos banquetes. É o que esses caras fazem. Jesus está dizendo, é claro, para aquela época, mas isso serve por dia de hoje. Tá? É isso aí. Lucas 20, 45. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonestas. Olha aí o que Jesus está falando para esses pastores e apóstolos. Eles tomam posse dos bens da viúva e de maneira desonesta. Então, peraí, você fala, como é que esses fariseus naquela época tomavam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta? Através dos dízimos. Que os dízimos era para cuidar em mantimento, em vestimenta daquelas viúvas que perdiam seus maridos e ficavam desamparadas, que ficavam à mercê, umas viravam prostituta, outras continuavam mendigando. E Deus, ao se preocupar com elas, já que tinham feito esse templo, que o Criador nunca pediu para construir templo nenhum, já que fizeram, o Criador então colocou uma responsabilidade para eles. Então vocês peguem os dízimos, que sirvam para vocês. Esse negócio de crente dizer, devemos devolver o que é de Deus. E usa isso aquele Buda. Sabe o Buda, aquele boneco do Buda? Você tem que devolver para o Buda o que é dele para ele te abençoar em 10%. Em 90% você tem que dar 10% para o Buda. Sabia que tem também o dízimo dos Budas? Lá do Buda? Pois é. Então hoje, como é que esses pastores, esses bispos e esses canalhas que se dizem apóstolos, que não são, né? Roubam os bens da viúva de maneira desonesta. A partir do momento em que eles colocam jugo pesado em cima da ovelha que pertence a Jesus. Você pertence a Cristo. O teu pastor verdadeiro é Jesus. Nós só temos um único pastor, um único mestre e o único caminho que conduz à vida eterna. Jesus Cristo. Não é pastor e você não tem que estar debaixo de autoridade de pastor. Isso é mentira. Você tem que estar debaixo da autoridade, da proteção de Deus. Não desses canalhas que você vê por aí. E depois, para dar a impressão de piedade. Olha o que Jesus diz. Ó. No entanto, esses líderes religiosos que gostam de se colocar no lugar de honra, nos púlpitos, etc., eles tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aí, você não quer ser pastor, você não quer subir em cima do púlpito, você não quer ser pastora, você vai ser duramente castigado. O que são os bens da viúva e dos órfãos? Eu expliquei isso para vocês agora. Então são isso. São pessoas necessitadas. E os pastores hoje, ao invés deles ajudarem essas pessoas necessitadas, eles simplesmente tiram o que é delas para o seu bel prazer. E colocam medo em cima de você. Mas sabe por que você ainda frequenta esses lugares? Que o Criador vai destruir o protestantismo, esse protestantismo, esse evangelho podre que está aí. O Criador vai destruir o mundo gospel. Vai acabar com o mundo gospel. Sabia disso? Pode contar nos dedos. Vai acabar. E não é porque as pessoas vão se tornar ateia, não, porque o ateísmo é um lixo.
as pessoas vão servir verdadeiramente ao Criador. E vai se cumprir aquilo que diz a palavra de Deus. Os verdadeiros me adorarão em espírito e em verdade. E não vão me encontrar no templo e nem em Jerusalém, mas nos montes. A cada 3 anos, separam um dízimo especial das suas colheitas. Nesse ano, entregam seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Você está entendendo para que serve o dízimo? Você entendeu por que Jesus repreendeu os pastores, os apóstolos? Esses aí, ó, esses canalhas. E apóstolos só foram 12. Então ninguém tem título de apóstolo hoje. Tá? Então, o que eles roubam? Olha lá. No entanto, tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta. E depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Não é o que esses pastores fazem? Eles roubam o dízimo e depois faz longas orações, ainda chega antes, ainda fala o seguinte, né? Sempre tem um irmãozinho, olha, irmão, deixa eu te contar para você, eu dei o dízimo, eu fiz isso. Olha, irmão, você tem que ser fiel ao Senhor, tal, isso aqui. Faz todo aquele discurso para manipular a mente da pessoa. Sim ou não? Hã? Então, para você entender, olha aí, o que esses pastores deveriam fazer? O que esses apóstolos de hoje, canalhas, deveriam fazer? A cada 3 anos, separem um dízimo especial de suas colheitas. Alimento. Nesse ano, entreguem os seus dízimos a quem? Aos levitas. Não é esses músicos aí, roqueiro de igreja, não. Tá? Entregue aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e aos viúvas. Por que eles tinham que entregar aos levitas? Porque os levitas eles não tinham posses, eles não tinham terras. Eles tinham que entregar para eles porque eles que eram responsáveis de cuidar desse encargo dos órfãos e das viúvas e do templo lá em Jerusalém. Então a ordem era, dê o dízimo aos levitas, aos estrangeiros e aos órfãos. Então o dízimo não era só para ministério, para sustentar canalice de pastor e pagar aluguel de fulano e ciclano, de igreja, de placa de denominação, de julgo religioso, que é uma hipocrisia danada. Que ele bate ação nas costas, ô meu irmão, Pai do Senhor, tô com saudade de você, me dá um abraço aqui, isso é tudo balela, é tudo balela. Ó, tá? Vou ler de novo. A cada 3 anos, separe um dízimo especial de sua colheita. Nesse ano, entreguem seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem em suas cidades. Deuteronômio 26, 12. Está vendo que o dízimo é para comer? Está vendo que o dízimo é alimento? Entregava lá. Então foi o seguinte, ó. Entrega o dízimo para o pastor, todo mundo da sua igreja, entrega o dízimo lá para o pastor, e depois o pastor, e pergunta para ele, pastor, o senhor não vai devolver o dízimo para nós, não? Em mantimento, em roupa, alguma coisa? Não, isso aqui é para a obra de Deus. Essa obra de Deus, desses canalhas que eles pregam, é construir templo, é comprar instrumento, é não sei o quê, e ó, encher o bolso das pastorzinhas e dos pastores ali dentro desses ministérios que a palavra de Deus chama de prostíbulo. Eu não estou nem aí se vão achar ruim de mim, eu deixo de achar, mas é a pura verdade que eu estou lhe falando, porque eu estou lendo a Escritura. Tá? Então, olha só. Será que eles vão fazer isso? Não, porque o dízimo eles entregavam e depois o dízimo voltava para o pessoal. Tá vendo como é diferente? Meus amigos, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço do fundo do coração a sua presença aqui no nosso canal. E, como sempre, né, pedindo para vocês aí a sua inscrição e que você possa divulgar os nossos trabalhos. Se inscreva no canal Falando Sério, porque aqui nós falamos realmente sério. E o nosso canal antigo, o canal ali, Originais Gregos da Bíblia. No tempo eu pensei até em fechar, até desliguei o canal, mas eu voltei agora, mas sim com as coisas do Eterno Criador. Não se escandalize, tá, com essa estátua aqui, essa estátua de Nabucodonosor. Isso aqui não é o símbolo do meu canal. Isso aqui é apenas uma ilustração da idolatria, né, da Babilônia nos dias de hoje. Ok? Muito obrigado, fique na paz do Criador e que o Pai ajude vocês a se libertarem de toda essa escravidão religiosa. Forte abraço. Tchau, pessoal.